Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos refletir em um verso apenas. Tiago 1, verso 12. Tiago 1, 12. Na manhã de hoje, nós vamos continuar a nossa série de exposições nesta carta. Para você que tem acompanhado desde o início, alguns irmãos perguntaram. Essa semana a gente soltou no podcast da igreja os 2 primeiros sermões e tem como culto a pregação, na verdade, o primeiro. Este é o 4º sermão, na verdade uma devocional pelo tempo que nós temos. Hoje à noite nós vamos dar sequência a essa exposição do verso 13, iniciando também no verso 12, mas até o verso 18. Na manhã de hoje vamos estudar apenas o versículo 12. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler em uma só voz. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Senhor Deus, nós estamos na tua casa no dia do Senhor e o nosso maior desejo é te glorificar, o nosso maior desejo é te servir, nosso maior desejo é ser confrontado, exortado, ser instruído pela tua palavra. Nos abençoa, ó Deus, nos próximos minutos, nos abençoa, ó Deus, para que a gente possa aprender com a riqueza da tua lei, que a gente possa te despojar daquilo que não condiz com o padrão de um servo teu, que a gente possa se revestir da tua armadura, se revestir do evangelho, para te servir com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Nos ajuda, ó Deus, a aprender com o ensinamento de Tiago nesta manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. A epístola de Tiago, como os irmãos devem lembrar, ela foi escrita para um povo que estava na diáspora. Os irmãos não estavam mais reunidos em Jerusalém. Tiago aqui é aquele irmão mais novo de Jesus, um dos seus 4 irmãos, pelo menos 4 irmãos Cristo teve. Judas, José, Tiago, talvez um Jacó também. A gente tem uma dúvida nesse sentido, porque a palavra no original é a mesma, Jacobus, que pode ser traduzida para pelo menos 2 termos no português. E quando a gente olha para a epístola de Tiago, nós vemos um pastor zeloso, nós vemos um pastor cuidadoso, um pastor que se importava com as suas ovelhas, mesmo elas não estando mais ali na sua igreja, na sua congregação. Devido à perseguição religiosa, os crentes que ali estavam em Jerusalém, os primeiros convertidos, eles, frutos de Atos capítulo 2, fruto do ministério dos apóstolos, frutos do ministério de Jesus, eles estavam na diáspora, eles não estavam mais em Jerusalém. E Tiago escreve esta carta porque eles estavam enfrentando diversas dificuldades, eles estavam enfrentando diversos problemas. Tanto é que Tiago já começa a sua carta falando sobre provação, e ele volta a esta temática no verso que nós acabamos de ler. E Tiago faz algo que é muito didático. Tiago conviveu com Jesus a vida toda, embora não depositou a sua fé antes da morte de Jesus. Após a ressurreição de Cristo, Tiago é alcançado pelo evangelho, Tiago se converte e se torna ali um dos grandes líderes da igreja, principalmente nos primeiros anos após a ressurreição de Jesus, junto com João, Pedro e o apóstolo Paulo. E Tiago, ele fala sobre provação no início da epístola e aprofunda, ou traz esse assunto à tona novamente agora, vai lidar mais uma vez. Então Tiago, ele faz o seguinte: ele pincela alguns assuntos no início da carta e posteriormente ele vai aprofundando estes assuntos. Tanto é que o primeiro sermão da série, Tiago capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, é lidando com as provações. E aqui no verso 12, ele traz essa temática à tona mais uma vez, porque perceba só,
Tiago, após falar sobre a importância de lidar com as provações, com perseverança, com alegria. Tiago, após falar sobre a importância de buscar sabedoria para viver essa vida ordinária debaixo do sol, que nós devemos pedir a Deus, encharcados de fé. Tiago fala sobre e revela um dos problemas que aquele público original enfrentava, que foi o que pregamos no domingo passado, que era o problema da dificuldade financeira, a dificuldade do status. Possivelmente alguns irmãos ricos, gente que tinha posse de Jerusalém, como saiu e foi perseguido e estava longe de casa, não estava mais gozando da mesma qualidade financeira, dos mesmos recursos que tinha na sua cidade natal. E logo depois de falar sobre provação, falar sobre a necessidade de buscar sabedoria e falar sobre a necessidade de nós nos lembrarmos diariamente que o motivo que temos para nos gloriar é quem nós somos em Cristo e não o que nós temos aqui na terra, que o que realmente importa é o que nós temos em Cristo, a salvação, e não os bens materiais, dinheiro, bens e prazer nessa terra. Tiago, aqui no versículo 12, ele vai falar sobre a origem da provação. Ele vai falar sobre esse tema provação novamente, e é sobre isso que a gente vai refletir nos próximos 12 minutos. Provação. Qual é a sua origem? Qual o seu propósito? E a primeira coisa que nós vemos aqui é que bem-aventurado. Isso é quase que um paradoxo, é difícil de compreender. Perceba só e traga o contexto histórico desta carta à mente ao ler esta expressão. Eles estavam longe de casa. Eles não estavam longe de casa porque pecaram, fizeram algo de errado, simplesmente pelo fato de servirem a Deus. Eles estavam enfrentando doenças, problemas relacionais e dificuldades financeiras. Então, dado toda essa circunstância, essa dor que eles estavam enfrentando, este sofrimento que eles estavam enfrentando, Tiago, quando vai trazer o tema provação à tona, mais uma vez, ele já começa: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Meus amigos, assim como é bem-aventurado o que chora, é bem-aventurado o manso, é bem-aventurado o humilde, é bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, é bem-aventurado quem é perseguido pela causa do Evangelho. É bem-aventurado quem enfrenta provação, independente da manifestação desta provação, quer seja na saúde, quer seja na realidade financeira, quer seja em problemas relacionais. Porque a provação é proporcionada por Deus. A provação é uma das bênçãos de Deus para o seu povo, para testar a nossa fé, para afinar a nossa fé, assim como metais preciosos, assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser afinado, para ser melhorado. O crente, ele precisa passar pelas provações, porque se a provação ela tem a sua origem em Deus, se a provação é algo que Deus proporciona ao homem, para que ele possa se tornar mais maduro, o que Deus quer fazer conosco através da nossa provação, nada mais é do que nos moldar ao caráter de Jesus. É nos fazer mais parecidos com Jesus, porque o próprio Cristo sofreu. O próprio Cristo enfrentou aflições, o próprio Cristo foi humilhado, foi injuriado, passou por circunstâncias adversas aqui nessa terra. E nós, crentes que somos, cristãos que somos, pequenos cristos que somos, nós também enfrentaremos provações, porque a provação, ela tem um propósito muito nobre. O propósito da provação é gerar vida. O propósito da provação é nos qualificar ainda mais para sermos servos de Deus. O propósito da provação é gerar em nós crescimento espiritual. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, quero te dizer uma coisa: tende por motivo de grande alegria. Se considere alguém verdadeiramente feliz por estar enfrentando alguma dificuldade.
Porque, por vezes, Deus usa essas dificuldades, as provações da vida, para que a gente seja provado, testado, e em sendo aprovado, a gente adquira mais experiência, mais esperança, para que a gente possa desenvolver os frutos do Espírito. E perceba, não é suportar a provação de qualquer forma, é suportar a provação com perseverança. Nós vamos falar sobre a origem do bem e do mal no sermão de hoje à noite, do versículo 13 ao versículo 18. Eu não vou entrar nesse tema aqui agora, é a próxima parte, o próximo passo do texto. Mas o grande problema é quando nós, ao lidarmos com as provações, cedemos às tentações. Esse é o assunto de hoje à noite. Mas quando eu e você perseveramos, e a palavra perseverar significa no original permanecer debaixo. Quando eu e você perseveramos e permanecemos debaixo da vontade de Deus para nós, sem negociar os nossos princípios com esse mundo caído que jaz no maligno, eu e você, depois de termos sido aprovados, receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Percebam, a qual o Senhor prometeu para quem é perfeito, a qual o Senhor prometeu para quem nunca peca, a qual o Senhor prometeu para quem tem uma performance maravilhosa. Não, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O fato de amar a Deus acima de todas as coisas, o fato de amar o Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, já nos faz alvos e beneficiários de recebermos a coroa da vida. Por quê? Porque foi através do sangue de Jesus derramado na cruz, é através da fé nele, que eu e você podemos ter garantia de vida eterna. E só através disso. Para ir para o céu não precisa ser perfeito. Para ir para o céu precisa amar Jesus acima de todas as coisas. Precisa se arrepender dos seus pecados e crer nele como nosso único e suficiente Salvador. E só isso. Não depende de uma grama, 1 centímetro, nada que venha de nós. Porque se a salvação fosse 99,9, ação divina, e 0,01, ou 0,1, do homem, nós estaríamos perdidos. Essa pequena porcentagem já nos colocaria em uma situação complicadíssima. Bem-aventurado o homem que vivencia provações. Porque Deus permite as provações para nos testar, para nos reformular no sentido de a gente venha a deixar para trás aquilo que é só atrapalho, aquilo que é mundano, aquilo que é dessa terra, e a gente venha se revestir cada vez do novo conforme a imagem de Jesus. Então a provação, ela tem a sua origem em Deus e o seu propósito. O seu fim principal é criar em nós vida. É criar em nós crescimento espiritual. É criar em nós a possibilidade de sermos considerados por Deus e escutarmos naquele sublime dia: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Pai. Eu tenho preparado morada para você. E o termo coroa da vida foi um termo usado aqui por Tiago, mas usado pelo próprio Cristo em uma das cartas do Apocalipse. E o intuito aqui desta coroa é algo muito mais valioso do que aquilo que os competidores das Olimpíadas gregas recebiam. A laura, aquilo que era recebido pelos atletas ao conquistarem, aquilo era terreno. Por mais que honroso, nobre seja, ele possuía aquilo, ele ganhava. Mas em outra Olimpíada, se ele não ganhasse, se ele não tivesse a performance que teve, ele já ficava sem.
Mas quem recebe a coroa da vida, dada a nós pelo próprio Deus, nada, não tem tempo, não tem doença, não tem Satanás, não tem pandemia, não tem crise financeira, não tem crise relacional que tire de nós a coroa da vida, porque quem a nos concedeu foi o próprio Cristo com o seu sacrifício na cruz. Nós somos o povo de um reino. Nós somos um povo que servimos a um rei, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando Ele coloca em nós esta coroa, nada é capaz de tirar. A traça não corrói, o ladrão não é capaz de levar, porque ao sermos provados e aprovados. Mas pastor, eu nunca vou conseguir ser perfeitamente aprovado. Você está certo no sentido de pela sua performance. Mas em fins últimos, o que nos vai garantir a aprovação não é a nossa performance. Não é aquilo que nós fazemos. É a performance de Cristo na cruz. Porque Ele foi obediente até morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2. A aprovação é algo oferecido por Deus para cada um dos seus filhos. Sabe por quê? Ao olhar o drama da Escritura, eu não encontro um personagem bíblico sequer que foi usado por Deus, que hoje serve de testemunho para nós, que ele não tenha sido provado. Provado no fogo, provado na lágrima, provado no sofrimento, provado no luto, provado nas dificuldades, provado nas perseguições, provados e aprovados. Eles hoje já receberam a coroa da vida e já estão com o Senhor. E chegará também a nossa hora. No dia que nós falecermos, é fechando o olho aqui e abrindo o olho lá. Tessalonicenses ensina isso para a gente, a nossa confissão de fé também. Já estaremos face a face com o nosso Senhor. E se Ele voltar e nós ainda estivermos vivos, nós não precisaremos passar pela morte. Mas Ele nos dará a coroa da vida por conta do seu sacrifício na cruz. Provados e aprovados pelo Senhor. E perceba, a qual o Senhor prometeu. Irmãos, eu tenho dito isso. O homem de Deus já disse ao longo da história, promessa de Deus é realidade. Pelos olhos da fé, toda promessa de Deus é realidade. Ao olhar o Antigo Testamento e ler as profecias, os livros históricos narrativos, a gente percebe a quantidade de profecias que já se realizaram, que já se concretizaram, a forma que Jesus nasceu, tudo o que aconteceu, e aquilo que ainda não aconteceu, certamente acontecerá. Ao ser provado em um diagnóstico complicado de saúde, ao ser provado numa crise no seu casamento, ao ser provado numa crise no seu trabalho, ao ser provado numa crise financeira, independente da origem, da variação da provação, descanse na promessa. Para cada uma dessas provações existe uma promessa. Mas onde existe na Bíblia dizendo que eu serei curado dessa minha enfermidade? Eu vou de trás para frente. Na Bíblia diz que nosso corpo será glorificado. E no dia que o Senhor voltar e restaurar o nosso corpo, a tua doença não mais existirá. Por terminal que seja, por autoimune que seja, por complicada que seja, com a deficiência de nascença, Cristo tem poder para restaurar completamente o teu físico. Provados e aprovados. Ele prometeu que receberemos da parte do Senhor. Mas eu vivo uma aprovação financeira. Deus promete para nós que reinaremos, herdaremos os reinos dessa terra. Quando Satanás tentou, e eu não posso entrar na pregação de hoje à noite, mas quando Satanás tentou Jesus, ele tentou com mentira, dizendo que poderia dar a Cristo os reinos. Satanás não tem nada, nem ele é dele mesmo, nem o inferno é dele. Mas se existe alguém capaz de prometer um reinado
que é muito superior à situação financeira delicada ou abastada aqui na terra, esse alguém é o Senhor. Em Cristo, nós herdaremos todos os reinos desta terra. É isso que o salmista fala para a gente. Eu poderia aqui, já passei do meu tempo, mas eu poderia aqui elencar várias origens diferentes de provação e as respostas que o Evangelho dá para aqueles que perseveram. Meu querido, quero te dizer uma coisa. Independente da provação que você está passando agora, ou algo que venha bater na sua porta amanhã, nos próximos dias, semanas, meses ou ano, tende por motivo de alegria, porque Deus prova aquele que Ele ama. Deus prova aquele que Ele comprou por um alto preço. E porque Ele comprou com alto preço, pelo preço do sangue de Jesus, o que Ele quer é o nosso bem. Então, os fins últimos, a provação é para o nosso bem. A provação tem um propósito nobre demais, que é forjar em nós o caráter de Cristo. Hoje à noite, a gente vai refletir. Aí eu tenho 50 minutos, eu consigo com mais tempo. Do verso 13 ao verso 18. A origem do bem, a origem do mal. De onde vieram? Por que Deus permite que a gente passe o que a gente passa? Qual é a diferença, pois então, de provação e tentação? Hoje à noite, venha, teremos celebração de Santa Ceia também. Eu espero todos vocês. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos na Tua casa. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pelo privilégio de presenciar o batismo de uma filhinha da aliança. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu. E tem nos dado de sermos provados. Que o Senhor encontre em nós aprovação, principalmente por conta do sangue de Jesus. Na verdade, esse é o único motivo de sermos aprovados. O sangue de Jesus. E nós descansamos nas Tuas promessas. Nós descansamos no Teu Evangelho. Descansamos na Tua vontade para a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.